políticas em todos os setores da sociedade. Bolsonaro voltou a criticar o isolamento social que virologistas, infectologistas, autoridades médicas e sanitárias, chefes de Estado e de governo do mundo inteiro defendem como forma de combater o espalhamento, vamos dizer assim, do novo coronavírus. Como argumento, o presidente disse que o isolamento vai criar uma crise econômica e gerar desemprego, e que isso pode levar a conflitos sociais. O presidente também afirmou que queria que esse vírus não matasse ninguém, mas que outros que mataram mais não provocaram, nas palavras de Bolsonaro, essa comoção toda. O que estão fazendo no Brasil alguns poucos governadores e alguns poucos... Fora Bolsonaro! Genocida! Estão arrebentando com o Brasil, estão destruindo empregos. Inimigo do povo! E aqueles caras que falam, a economia é menos importante do que a vida. Idiota, inútil, letrado. Não dissocia uma coisa de outra. Acéfalo. Sem dinheiro, sem produção, o homem do campo também vai deixar de produzir. Fora Bolsonaro. Ontem ouvi o relato das palavras do presidente Trump dos Estados Unidos. Está numa linha semelhante Lacaio. a mim. E pelo que tudo indica, ele vai abrir a partir de hoje. Algoz. Reabrir, né? Os postos de trabalho. Ignóbil. Colocar em nosso colo. Mentiroso. O problema do vírus. Que esse vírus, inclusive, né? Eu queria que não matasse ninguém. Corrupto. Outros vírus mataram muito mais do que esse. Então teve essa comoção toda. Se ele não fizer isso lá e só não fizermos aqui, será o caos. As reações de governadores à postura do presidente Jair Bolsonaro começaram ainda ontem à noite. Logo depois do pronunciamento presidencial, Fora Bolsonaro. o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, escreveu numa rede social que o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro foi desconectado das orientações dos cientistas, da realidade do mundo e das ações do Ministério da Saúde. Confunde a sociedade, atrapalha o trabalho nos estados e municípios, menospreza os efeitos da pandemia, mostra que estamos sem direção. O Wellington Dias, do Piauí, defendeu as medidas duras que está adotando no estado. Medidas como, por exemplo, suspender as cirurgias eletivas, aquelas que estavam já marcadas, cirurgias de casos importantes, presidente. Não se faz isso por conta de uma gripezinha. Eu seria egoísta se pensasse só na minha família. Não, eu quero pensar no outro. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reagiu hoje cedo. Você protege primeiro a vida e depois os empregos, nesta ordem. E não vai se resolver essa pandemia com ataques à ciência e aos cuidados médicos que estão sendo utilizados mundialmente. A orientação para a população do Rio Grande do Sul é que continue restringindo a circulação, o máximo de permanência em casa, para a gente conter a disseminação do vírus. A videoconferência com os 4 governadores do Sudeste pela manhã foi tensa, até porque estão nos grupos os 2 desafetos de Bolsonaro, o do Rio, Wilson Witzel, e o de São Paulo, João Dória, com quem o presidente discutiu. Coube ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pedir calma. No momento, quando se tem uma crise dessa proporção, a primeira palavra que a gente precisa ter é calma e equilíbrio. Paralelamente, crescia ainda mais a indignação com o Psicopata. pronunciamento de Bolsonaro. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou duramente Bolsonaro e disse que não tem mais diálogo com o governo. Toda a comunidade científica no mundo todo está errada. Ah, mas vai ter um desemprego. Ah, mas vai ter um problema econômico. E por acaso, em que lugar que ela passou que não deixou esse rastro? Onde? Ah, pode ser de proporção maior, de proporção menor. Quem cabe decidir isso não é o presidente da República, e muito menos está prescrevendo cloroquina na porta do palácio. Quando se escuta uma declaração como essa, de dizer que isso é um resfriadinho, é uma gripezinha, respeitem. Ninguém definiu melhor do que Obama. Na política e na vida, a ignorância não é uma virtude.
O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, reagiu decretando mais uma semana de quarentena no estado. Nós sabemos que precisamos equilibrar as medidas de retomada da atividade econômica com as medidas de restrição, de isolamento social, para que a gente tenha um equilíbrio e baixe a curva de contaminação. A determinação do governo é que continue em casa. O governador do Rio, Wilson Witzel, disse que vai manter as restrições à circulação de pessoas. Ao descumprir as determinações governamentais, qualquer um está sujeito a responder pelas suas ações e suas omissões. A determinação é clara, fiquem em casa. O home office foi uma das soluções adotadas. Então, eu peço encarecidamente àqueles que ouviram o pronunciamento ontem que aguardem, porque pronunciamento não tem validade jurídica. Pronunciamento é uma opinião política e só depois que vira instrumento normativo é que todos nós brasileiros devemos cumprir. Enquanto isso não acontecer, se cada um dos empresários tomar a decisão por si de atender o pronunciamento, poderá, juntamente com quem fez o pronunciamento, ser responsabilizado pelas suas ações ou suas omissões. A hora é de ficar em casa. O de Minas disse que a prioridade é preservar a vida, mas que se preocupa com a economia. Estamos adotando as melhores práticas, aquelas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e já adotada em países desenvolvidos. Queremos, em primeiro lugar, a preservação da vida, mas compartilho da preocupação do presidente Bolsonaro com a questão econômica. Fora Bolsonaro! Muito provavelmente o Ministério da Economia genocida está propondo algumas medidas algoz visando a preservar os empregados e psicopata, também os empregadores. Por causa da tensão na videoconferência, lixo, o presidente Jair Bolsonaro foi traste, aconselhado a cancelar a entrevista que daria logo depois. Foi cancelada o adianto. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, que testou positivo para o novo coronavírus, não respeitou a quarentena de 14 dias recomendada pelo Ministério da Saúde. Disse que teve autorização de seu médico e voltou ao trabalho, tendo cumprido apenas 7 dias de isolamento. Exemplo. O ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, Major Cid, fora também Bolsonaro, voltou ao trabalho. Foi o presidente que revelou lixo, na sexta passada que genocida, seu ajudante estava com o novo coronavírus. E para mostrar ação no enfrentamento da pandemia, o Planalto permitiu imagens do Centro de Coordenação de Operações na Sala Suprema do Palácio. Mas o ministro, chefe da Casa Civil, Braga Neto, que coordena o Comitê de Crise, apenas fez um discurso, deixou as perguntas dos jornalistas com um subchefe. Hoje à tarde, os governadores do Nordeste afirmaram em carta conjunta que o momento vivido pelo Brasil é gravíssimo. O coronavírus é um adversário a ser vencido com muito trabalho, bom senso e equilíbrio. A carta diz ainda, é um momento de guerra contra uma doença altamente contagiosa e com milhares de vítimas fatais. A decisão prioritária é a de cuidar da vida das pessoas, não esquecendo da responsabilidade de administrar a economia dos estados. É um momento de união, de se esquecer diferenças políticas e partidárias. Acirramentos só farão prejudicar a gestão da crise. Entendemos que cabe ao governo federal ação urgente voltada aos trabalhadores informais e autônomos. Agressões e brigas não salvarão o país. Ontem, depois do pronunciamento de Bolsonaro, houve uma manifestação generalizada no grupo de WhatsApp dos governadores e foi combinada uma videoconferência com todos os 27 no fim da tarde de hoje. E assim foi feito com a participação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Só o governador do Distrito Federal não participou da reunião, que durou mais de 2 horas. A decisão coletiva foi manter as restrições que já vinham sendo adotadas. Não haverá recuo. Os governadores preferiram não perder tempo com desagravo ao presidente. Concluíram que entrar nessa linha seria um desserviço neste momento. Os governadores trataram especialmente dos pedidos de ajuda financeira. Fique em casa.
A reunião apenas com governadores do Sudeste nesta manhã teve uma discussão entre o de São Paulo, João Dória, e o presidente Bolsonaro. Dória criticou o discurso feito ontem pelo presidente. A reunião com os 4 governadores da região Sudeste foi por videoconferência. O governador de São Paulo, João Dória, estava na sede do governo paulista. Dória disse que a crise do coronavírus é a pior pela qual o Brasil já passou e que o presidente da República tem que dar o exemplo. O governador começou criticando o pronunciamento de Jair Bolsonaro ontem. A condição de cidadão, de brasileiro e também de governador do estado de São Paulo, lamentando sempre o seu pronunciamento ontem à noite à nação. Nós estamos aqui, os 4 governadores do Sudeste, em respeito ao Brasil e aos brasileiros, e em respeito, como já mencionei também, ao diálogo e ao entendimento. Mas o senhor, como presidente da República, tem que dar o exemplo, que tem que ser o mandatário para comandar, para dirigir, para liderar o país e não para dividir. Dória afirmou que a Fora Bolsonaro é salvar vidas. A nossa prioridade, falo aqui em nome dos 4 governadores, aliás, que já falaram muito bem, é salvar vidas, presidente. Nós estamos preocupados com as vidas, salvar vidas de brasileiros nos nossos estados. Preservando também empregos e o mínimo necessário para que a economia possa se manter ativa. Os estados estão conscientes disso, os seus governadores também. Bolsonaro retrucou. Fora lixo. Dória apoderou-se do nome dele Genocida. para se eleger governador, Algoz. e depois virou as Traste. costas e passou a atacar Fora Bolsonaro. o presidente. Ao subir a sua cabeça, a possibilidade de ser presidente da República. Não tem responsabilidade. Não tem altura para criticar o governo federal que fez completamente diferente o que outros fizeram no passado. Os governantes federais sendo para ninguém. Não aceito e pode ser boa essas palavras levianas, como se essa excelência fosse o responsável por tudo que acontece de todo o Brasil e acusa levianamente esse presidente que trabalha 24 horas por dia. Seu genocida. Depois da reunião, o governador de São Paulo falou numa rede social que a postura do presidente foi decepcionante. Dória afirmou ainda que levou as solicitações do governo de São Paulo e o posicionamento do Estado sobre como a crise deve ser enfrentada. O governador afirmou que recebeu como resposta um ataque descontrolado do presidente e que Bolsonaro, ao invés de discutir medidas para salvar vidas, preferiu falar sobre política e eleições. Lamentável e preocupante. Fora Bolsonaro. Em uma referência ao pronunciamento de Bolsonaro de ontem, Dória escreveu também sobre as pessoas que já morreram em consequência da doença. São pessoas que tinham RG, CPF e familiares que continuarão sentindo sua falta. Não são mortos de mentirinha, presidente. E essa não é apenas uma gripezinha. Após a reunião, João Dória voltou a falar do assunto numa entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. E mais uma vez o governador de São Paulo disse que lamentava a conduta do presidente da República, Jair Bolsonaro. Basta ler os jornais de hoje, basta ler os sites e assistir os noticiários de todas as redes de televisão para se perceber claramente o equívoco da manifestação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu lamento que o presidente prefira escutar o chamado gabinete do ódio do que o gabinete do bom senso e do equilíbrio e da serenidade. Ele insiste em estabelecer nomenclaturas e posicionamentos que não estão amparadas nos protocolos da Organização Mundial de Saúde e do seu próprio Ministério da Saúde. Ficou evidente ali um confronto entre as posições expressas no pronunciamento do presidente da República e o trabalho cuidadoso que ao longo das últimas semanas vem fazendo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.